pesquisa e eles podem, porque isso é descontado depois do curso que eles fazem, pagar uma bolsa para o aluno também. Então vocês sabem onde buscar esses recursos? A gente, enquanto coordenação, porque apesar de agora nessa gestão ter saído da coordenação... Você saiu? Você estava na coordenação? Eu estava na coordenação, mas é muito, assim, é difícil. Esgotante. É esgotante porque o mestrado profissional, ele é particularmente difícil. É mesmo? Porque é muito difícil. Você está desestimulando a gente, hein? Não, mas não, assim, ele é desafiador, vamos dizer. Você tem de ter uma pessoa na coordenação que possa se dedicar. Mas e a equipe sua? Então, hoje, o que aconteceu? Quando eu coordenei, eu não tinha uma equipe ativa no conselho, mas, assim, você tem que escarafunchar, porque as pessoas não põem no lápis o que você precisa saber. Então, é um a saco, gente né? marca Fazer a pagelança. A gente marca de docente com docente para perguntar o que você faz, o que você não faz. Legal. E a gente está tendo uma conscientização dos alunos desde o primeiro dia de aula. Lógico. Até hoje eu faço isso para a coordenadora, porque como eu já peguei a manha de fazer isso, eu vou na sala de aula e explico para o aluno que não adianta ele vir aqui com um projeto acadêmico, ele não vai passar no processo seletivo. Tem que vir com um problema da prática. Ele tem que vir com um projeto, e que inclusive a CAPES hoje, ela não tem uma ferramenta para fazer isso, mas na nossa área, eles vão avaliar a partir dos próximos anos como que eles podem desenvolver uma ferramenta para ver que não está tendo desvio. Por exemplo, um projeto acadêmico está sendo desenvolvido dentro do mestrado profissional. Então, o mestrado profissional, ele tem vistas à aplicação, ele tem vistas ao retorno imediato, ele não pode ser feito, eu não posso... Por exemplo, nós tivemos uma aluna aqui que veio com um projeto que ela queria investigar a resposta imunológica de um paciente. Isso daí não é para estar no profissional, é para estar no acadêmico. Então, por exemplo, na hora de fazer a seleção, a banca tem que ser muito bem instruída para que não haja essa desvirtuação aí, porque se isso acontecer, vai ser difícil de você justificar lá na frente no relatório para CAPES. Banca para tudo quanto é lado, né? Porque você está dizendo que é um programa profissional, entendeu? Então, eu acho assim, o que as pessoas... A questão da responsabilidade. O que as pessoas desvirtuam os orientadores também, terem assim, projetos mais aplicados. Muitas pessoas não conseguem um corpo docente forte para sustentar um acadêmico. E eles acham que ao abrir o profissional isso vai ser mais fácil. Ao contrário. E na verdade não é. Ele exige um número mínimo de corpo docente? Não existe, 12. Depende muito da área, entendeu? Por exemplo, nós nascemos na multidisciplinar. Certo. Com o tempo, a gente migrou e hoje a gente é da área de biotecnologia. Que é na multidisciplinar? Na verdade, não. Ela é um desdobramento. Ela é a área 48 da CAPES hoje. Que está naquela do central da... Porque a multidisciplinar, hoje, ela abriga programas muito diferentes. Muito. Então, elas abrigam programas, por exemplo, da física, e junto a gente. Então, já faz o quê? Já faz uns dois quadriênios que a gente já é da biotecnologia. Isso é uma coisa que é importante fazer, importante ver nos documentos de área, porque todo documento de área hoje na CAPES, ele tem uma orientação, quais são os quesitos que aquela área valoriza. Tem as revistas, então quadros. É importante vocês verem e avaliarem. A nossa área já está bem delimitada na interdisciplinar, não na multidisciplinar. A multidisciplinar é a grande área, né? Mas a interdisciplinar cai bem. E dentro da interdisciplinar você tem várias sub-áreas, né? A saúde é uma delas. Então, aí vocês precisam avaliar, por exemplo, os quesitos de avaliação, porque tem um relatório, tem alguns quesitos. Aí tem interface com a sociedade, Isso. Tem lá interface com o ensino médio, a tem médio lá também. O seu núcleo permanente tem que ser professores que dão aula na graduação. Isso. Entendeu? Tem que ser professores que orientam iniciação, que captam, entendeu? Então, isso daí você tem que ver a exigência da área, porque é importante. Eles se reúnem e fazem as regras, né? Na verdade, essas regras, se você entrar no site da CAPES, por área... Eu vi. Deixa eu olhar no computador.
Ah, que gentileza sua. Pode deixar que eu entro. Só pra gente ver as áreas. Sabe, a nossa interdisciplinaridade é com a grande área das ciências humanas. Esse é o desafio maior. Então, eu sei que a sua interdisciplinaridade está dentro do corpo docente da Unesp de Marília. Não, então, mas formação, especialidade, isso pode ajudar você a melhor direcionar a proposta. Isso. Porque a hora que você fizer a proposta para cá... Ou para a reitoria primeiro, né? Na reitoria. Primeiro para a reitoria. Na verdade tem que passar na reitoria. E uma das coisas que a reitoria está avaliando hoje é que serão aprovados os programas que não tem outro que abrigue esse corpo docente. E isso você tem que defender na hora que você fizer a proposta, você tem que deixar isso claro, porque senão vai bater lá na reitoria, como a Unesp já está saturada de programa, pode ser que eles não aprovem. O fato de... sim, pois não. Aconteceu isso com um programa que o profissional do IB estava propondo. Eles propuseram, a proposta era muito boa, só que bateu na reitoria, e eles falaram assim, não, mas esse corpo docente aqui, eles são abrigados em outros programas. Não, ao contrário, nós somos totalmente sem. Então, mas isso tem que deixar bem... Mas isso é bom? Isso é bom. São pessoas excluídas, na verdade. Aí a minha ideia é o seguinte... Professor. Não, excluídas de outros programas, porque não se encaixam nos outros programas. Não se encaixam. Exatamente. Você quer trabalhar, por exemplo, a Niura, olha só a Niura. Espiritualidade não se encaixa. Espiritualidade e saúde. Onde que ela vai se encaixar nisso? No nosso programa. São linhas de pesquisa. Não tem nada a ver com o programa da saúde coletiva, né? Exatamente. Não é na contramão, mas nós estamos nas ciências sociais. Nós somos da sociologia da saúde. Chama-se Sociologia e Antropologia da Saúde. É uma área de concentração dentro da interdisciplinaridade no contexto da saúde coletiva. Mas não é a saúde coletiva que está em jogo, sabe? A nossa interdisciplinaridade é falar com historiador, com filósofo, com antropólogo, com pedagogo, com psicólogo, embora o psicólogo seja o representante das ciências humanas que está sempre no hospital, né? E você vai ter docentes dessa área? Exato. Historiadores? Já temos no nosso curso de especialização. Olha, Regiane. Porque o próprio corpo docente é interdisciplinar. Ele vem, sabe da onde? Interinstitucional, ou seja, lá de Assis, Bauru, Bauru, Marília e Araraquara já tem. Então vocês vão fazer, mas vocês vão criar um programa interunidade ou não? Então, a nossa sugestão, queríamos ouvi-las. Isso vale? Vale. Tem o da educação física que eles falaram agora que foi muito bem aceito, né? O próprio Batti, que é o assessor do pró-reitor, Maurício Batti. Fiquei conversando com ele ontem e eu fiquei bastante animado, por isso que eu estou aqui também. Interdisciplinar, você falou, né? Porque o Batti chegou, ele que me ligou, né? Tá lá o programa, a nossa proposta tá lá, né? A gente inicialmente tinha posto gestão em humanização no campo da saúde, mas pode ser política pública de humanização. O foco é a humanização, mas voltado para as humanidades. Humanidades, nesse ponto de vista da CAPES mesmo, que divide o Colégio das Humanidades nas ciências da vida, exatas e humanidades. São os 3 grandes colégios que eles trabalham. Né? 3 grandes áreas. Não é grandes áreas, é 3 grandes colégios que tem... Cada colégio tem grandes áreas. Então, o Colégio das Ciências da Vida tem as ciências agronômicas, as biociências e as ciências da saúde. É nas ciências da saúde que lida com os seres humanos. As outras lidam com seres vivos. Por isso que eles chamaram as áreas ciências da vida, né? Mas quando você trabalha com as humanidades, é outro colégio que ele vai trabalhar com as ciências humanas, que é filosofia, história e tal, né? Ciências sociais aplicadas, que é gestão, administração, demografia e tal, né? E artes e literatura. Então, essas humanidades nós queremos trazer para as ciências da saúde. Tá?
Requisitos e orientações para a proposta de novos cursos nessa área. Dentre os princípios fundamentais da avaliação de cursos está a análise comparativa e avaliação por pares. Sendo assim, tem-se como orientação, antes do envio de uma proposta de um curso de pós-graduação na área interdisciplinar, averiguar seu possível enquadramento nas demais áreas de avaliação. C. Acima de 60% do corpo docente permanente da proposta tem formação ou titulação em áreas disciplinares abrangidas em determinada área de avaliação. Então, se seu corpo docente for homogêneo, eles recomendam, entendeu? 60% do corpo docente permanente tiver titulação em áreas disciplinares abrangidas em determinada área de avaliação, diferente da interdisciplinar, deve ser considerar outra área. Ou, acima de 80% do corpo docente permanente tem formação ou titulação em uma grande área diferente da multidisciplinar. A proposta do curso, as áreas de concentrações, linhas de pesquisa ou atuação, ou a estrutura curricular tem foco em uma área disciplinar ou em áreas disciplinares próximas. Aí isso você vai ter que avaliar, né? Na hora que você fizer o curso. Você entendeu isso? Quer dizer, que se eu tiver um historiador, um sociólogo, um administrador público... Daí entra em ciências o corpo humanas. docente tem que ter a ver com o tema do mestrado. Mas nós temos muito médicos também. Então, se for menos 60%, 60%, se 60% tiver a mesma formação, vocês têm que buscar uma outra área. O que você acha? É mais competitivo na saúde ou mais competitivo na ciências humanas? Ciências humanas eu acho mais competitivo. Eu acho que tem que ser na saúde coletiva, mas assim, é uma sociologia da saúde. Na verdade, você vai ter que fazer assim, você vai ter que pegar quem são os prováveis docentes que você vai pôr na proposta, fazer uma tabelinha Excel, pôr o nome, pôr a formação da graduação, pôr a titulação, a área e o que vem atuando. Daí você vê, se 60% disso coincidir numa área só, você não vai poder se meter na interdisciplinar. Não, ele não. Então, ao contrário. Então, ao contrário. É tudo disperso. Um é da história, outro é da sociologia, outro é da direitos humanos, outro é da administração pública, outro... tem que pegar aquela tabela do CNPq e curvar nas áreas do CNPq e ver beleza. o que... Então, daí você estaria dentro disso. Que ótimo. Aí, dentro da interdisciplinar, você tem várias subdivisões também. Isso, daí aqui a cadeia... Isso aí você está vendo aonde? Na CAPES? Na CAPES, documentos de área da CAPES. Área interdisciplinar, né? Isso. Tá. Aí vamos ver lá no mestrado profissional. Aí ele tem uma regra específica. Todos. Para interdisciplinar, especialmente, a comissão da interdisciplinar estabelece as regras do mestrado profissional, que é diferente da biotecnologia, por exemplo. Então, para o nosso foco, a humanização, que é o professor Bob, ele foi no nosso encontro sábado agora, sabe? Apresentou os projetos de humanização, né? Sim, do HC. Para esse foco, que tem uma política estadual de humanização, a interdisciplinar parece ser a mais adequada. Não sei. O que você acha? Então, vocês fizeram essa análise em diferentes áreas, porque eu acho que valeria a pena vocês fazerem isso, para ver aquela que a gente vai levar mais vantagem, entendeu? Porque às vezes a gente está pensando em interdisciplinar e tudo, mas, por exemplo, se puser numa área da saúde, seu corpo docente vai pontuar mais. Entendeu? Então, isso tem que ser considerado. Se tiver mais médicos, por exemplo. Se as métricas... Às vezes nem é mais médico. Às vezes, se as métricas forem melhor em determinada área, você deveria escolher aquela área. Então, tem que pegar umas 2, 3 áreas e verificar. Eu acho que vocês têm que pegar... A gente fez isso quando foi abrir. A gente pegou 2, 3 áreas diferentes e viu onde que o corpo docente se encaixava melhor. Mestrado profissional nessa área interdisciplinar. Quanto tempo de vocês está aberto, professora? 14 anos. 14 Não acredito, anos. tudo isso? Foi um primeiro da Unesp. Olha só. Foi um dos primeiros, nem se falava mestrado profissional quando a gente abriu. Por isso que a gente abriu na interdisciplinar, foi para multidisciplinar, e depois, a hora que consolidou, a gente foi para biotecnologia. Bacana. Que a gente pontua melhor na biotecnologia. Entendeu? Sim.
Os quesitos. Proposta do programa: coerência, consistência, abrangência e atualização das áreas de concentração, linhas de atuação, projetos em andamento, proposta curricular com os objetivos do programa. Isso vale 40%. Então, são vários, são 5 itens. Área de concentração, linhas de pesquisa, projetos. Isso. O que mais? Tudo adequado com a proposta e os objetivos do programa. A proposta e o objetivo. 5 itens tem que estar coerente. O que a gente tem percebido aqui, por exemplo, a área de concentração a gente tem uma só. Porque também. Se a gente fica fragmentando, a gente divide. Isso mesmo. E as linhas, mesma coisa. A gente já teve 5 linhas de pesquisa. Nossa, tem que produzir em 5. Mas aí você tem que, exatamente, você tem que produzir em 5. Acho que no primeiro momento, qual é o mínimo que 2. Não existe. Não. Mas, por exemplo, a gente achou melhor a gente colocar 2. Só que, por exemplo, você também não pode ter um desequilíbrio, entendeu? Os seus professores, a produção tem que ser dividida, a CAPES preconiza homogeneamente, mas isso acaba sendo muito difícil, porque você sempre vai ter alguns professores que vão produzir mais, entendeu? Então a gente tenta equilibrar, mas vai perder ponto por causa disso, não tem como, entendeu? Mas se você conseguir um equilíbrio dentro das linhas de pesquisa, já ajuda muito o programa, entendeu? Então, por exemplo, hoje a gente tem uma linha de bioprocessos e bioprodutos e uma linha de inovação tecnológica para o SUS. Então, a grande maioria, 70% do nosso corpo docente está nas 2 linhas. Então, elas se mantêm equilibradas. Deixa eu falar o seguinte, as ementas da linha você abrange, então, eles todos, né? Na verdade, você vai precisar de uma descrição da linha de pesquisa, o que faz aquilo, e daí os professores que têm aderência coerente a essas linhas. Isso. Aí, todo cuidado na hora que vocês forem fazer o núcleo permanente, né? Acho que isso vocês... o que é o núcleo permanente? Permanente e colaborador. Isso, o núcleo permanente, ele é um núcleo que vai ter que produzir, que vai ter que orientar. Está comprometido a isso. Que vai ter que dar disciplina, né? Que vai ter que ministrar disciplina, que vai ter que ser responsável pelo projeto. Você esqueceu disso também, né? A coerência também vai com as disciplinas, né? Com as disciplinas dos projetos, né? Os projetos e disciplinas, né? Aí o que vocês precisam, por exemplo? Num primeiro momento, o que a gente fez? Por que a gente não conseguia chegar na excelência? Porque a gente tinha um corpo docente muito heterogêneo. Tinha professores muito bons, sabe? Que foram responsáveis por mudar rotinas no país. Só que eles não tinham produção, não orientavam. Estava na prática, então, a gente colocou eles como colaborador. Porque o colaborador, ele não prejudica o programa se ele não produzir. E se ele produzir com o aluno, ele pontua. Entendeu? E aí ele tem disciplina para ser dada? Ele pode ou não dar disciplina, entendeu? Nós temos colaboradores que só estão no programa para ministrar disciplinas, porque a gente acha que é importante ele estar no programa, para fomentar ele é importante. Os projetos, né? Por exemplo, nós temos um colaborador, nós acabamos de credenciar uma pessoa que não vai orientar, mas ela vai dar uma disciplina de empreendedorismo e inovação para os alunos. Fantástico. Então, é uma pessoa importante, mas a gente não pode credenciá-la no núcleo permanente, porque eu não posso ter um professor no núcleo permanente que não oriente. Então, a gente colocou ela no núcleo colaborador. A única coisa que cada área tem um critério. Um critério. Você não pode ter mais do que 30% de colaborador. Entendeu? Então, se você tiver 10 permanentes, você só vai ter 3 colaboradores. Quantos você tem mesmo? Nós temos 17 Bastante? no permanente, Nossa. E no colaborador nós temos 4. Vamos dizer assim, esses 17 orienta 2 cada um, uma média. A gente pede para que no quadriênio, como cada mestrado demora 2 anos, ele tenha em 4 anos, no mínimo 2 orientações. E no máximo? No máximo vai depender da produção. Se ele está dedicado e tal. Porque nós tivemos caso aí de professor que produz 1, 2 artigos por ano e quer orientar 6, não pode.
Ele não está dando uma produção equivalente. Aí, qual é a produção equivalente para vocês? Então, nós fizemos, como a gente tem em alguns matemáticos, fizemos uma fórmula matemática. Tem um É parâmetro. mesmo? Existe um parâmetro para ninguém questionar. Então, Nossa, por exemplo, você ajuda a gente a fazer isso também? não, a gente vai até passar para vocês. Isso é fantástico. Legal. Mas, por exemplo, não é só o orientar. Aquela orientação tem que gerar uma produção científica e uma produção técnica. Entendeu? Por exemplo, nós temos professores que não adianta ele tem aluno, depois o aluno desiste. Então, na fórmula entra a evasão, a desistência. E aí, uma desistência conta muito, hein? E aí o orientador vai pensar duas vezes. Não, desistência antes, péssima. Nossa, acaba com todo mundo. Ele vai pensar duas vezes antes de pegar um aluno que ele não tem a certeza que vai terminar, entendeu? Porque ele sabe que o número de vagas que ele vai ter vai depender de como que foi a dinâmica dele. Os alunos desistem por conta de vários problemas, né? A maioria que desiste, no nosso caso, é residente. Então, residente já é um pé na frente e outro atrás, né? Nós temos uma boa experiência com outros tipos de alunos. Tem uns muito bons, lógico, mas assim, é determinados professores específicos isso. Então, por isso que nós instituímos essa fórmula. E você já pode ir trabalhando antes com esses alunos? No nosso caso, nós trabalhamos com curso de especialização. São os candidatos fortes para entrar no mestrado, por exemplo. Daí vai depender muito do perfil do candidato, né? Isso. Se é um candidato que realmente vai ficar aqui, vai desenvolver as coisas, e se ele tem dedicação, né? Existe um contrato, né? Não. Existe um processo seletivo. Só, Quem assina é o orientador. Pode desistir, né? Se ele quiser. Quer dizer, tem um vínculo com a CAPES, né? É verdade, Tem um vínculo com a CAPES. Sim. Os dois, né? Quem assina Orientador e orientando. é o orientador. É o orientador. Bolsa para esses meninos não tem. Só se vocês conseguirem parceria com empresas. E como é que você tem conseguido parceria para a montagem das bancas e as despesas em geral? Então, a gente... Secretária, né? Também tem que ter. Na verdade, o nosso programa, quando existiu uma demanda dos hospitais regionais de titulação do seu corpo técnico. Então, foi uma demanda da reitoria. A reitoria veio conversar com a gente. Na época, a Marinês era coordenadora e ela falou que ela só concordava se a reitoria desse um funcionário. E aí Poxa, um só? Aí foi como contrapartida por causa da secretaria. Secretaria da FAO. Porque nós não fomos atrás. Eles que queriam usar o nosso know-how. Então tá com a Janete lá. Não, fica aqui. Mas é da Janete. É da pós. É da pós, mas ela atende o profissional especificamente, porque é uma demanda totalmente diferente, né? Uma demanda que não é só a produção científica, tem toda a questão do produto, do processo, que conta, entendeu? Que conta. Nossa, sem secretário não tem jeito, né? Na verdade, o coordenador faz muita coisa, porque hoje o relatório CAPES não dá para a secretária preencher. Ela vai preencher ali o mecânico, né? Aquilo que vem do Lattes, mas não é igual ao acadêmico. As nossas informações não estão no Lattes. O que pontua pra gente, então o coordenador tem que fazer esse papel. O que pontua tá fora do Lattes? Tá fora do Lattes. A maioria dos docentes nem sabe pôr isso no Lattes. Você ajuda a colocar. Na verdade, a gente tem um trabalho muito grande do coordenador. Para 17 não é fácil. 17 vezes 2, né? Na verdade, é o no seu caso, você. O que mudou no nosso programa do 4x5 foi a apresentação do relatório. Lógico. A gente já fazia tudo. E a biotecnologia, que você falou, né? Na sua gestão que mudou, né? Porque depois ela apresentou um relatório, não foi, Regiane? Ela apresentou o relatório e aí a nota mudou. Também a biotecnologia que você comentou. Então foi um trabalho. Também a área. Parabéns, já estava na biotecnologia. Então tá. Mas é que assim, o que a gente percebeu é que tinha muita coisa que era feita e que os docentes não punham no Lattes, porque não tem lugar no Lattes para pôr. Porque a produção técnica não é aquela produção técnica informada no Lattes. Então eles informavam assim, que foram em congressos, daí não pontua. Pontua relatório técnico. Não pontua. O que pontua tem que ser uma produção de abrangência nacional, ou regional, ou internacional. E a gente tinha isso.
Por exemplo, só que eles não colocavam. Só que não coloca, entendeu? Porque não aparece. Eles têm outra visão, então você tem que fazer um trabalho assim importante. A visão acadêmica ainda, né? A própria formação não que nossa, você não tem que publicar, entendeu? Você tem que, a gente pensa teve que pegar no pé de professores. Você falou 40%, quer dizer que existem 60% de outras notas para... Aí, ó, 20% é coerência, consistência e abrangência dos mecanismos da integração efetiva com outras instituições, atendendo demandas sociais, organizacionais e profissionais. No nosso caso, já posso te falar que esses 20% seria com a Secretaria de Estado de Saúde. Então, isso é importante. Com a política estadual de humanização. Mas tudo tem que ser documentado, entendeu? Tem que ser uma produção documentada. Então, aí quando você chega e fala para ele assim, olha, a Secretaria de Estado de Saúde vai bancar as bancas. Tudo bem. Aí fica mais do que documentado, né? Na verdade, tem que ter um papel deles. Convênio. Mas isso daí é tranquilo. É tranquilo. Mas e para chegar nesse pessoal da Secretaria? Porque ela é um mundo burocrático, né? Tem que bater nas portas. A gente foi batendo nas portas. E você sabe qual é o caminho das portas que tem que abrir? Então, a gente começou na Secretaria da Saúde aqui, né? E até o Ministério da Saúde. Ministério? Pensava que era o Estado só. Não, Ministério da Saúde. Nossas dissertações, muitas são financiadas pelo Ministério. A gente já financiadas? Por quê? Eles fazem uma encomenda? Então, eles compram projetos, né? Então, por exemplo, teve um projeto que até a Flávia fez um pós-doc dele, que foi financiado pelo projeto. Apesar de ser funcionária, eu fui pós-doc dela. Mas vem cá, é uma encomenda então. Eu quero um produto de biotecnologia. Tá. Existem editais e existem assim. Eu já falei com, por exemplo, e aí você concorre naquele edital, né? Se entendi. Tá. Mas já teve projetos assim. Mais encomendados. Por exemplo, eu falei assim, olha, eu tenho um projeto assim, 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 você tem interesse na área de diagnóstico? Aí a pessoa responsável falou, que era a chefe na época, falou, eu tenho, eu te dou o kit, você faz, aí foi assim, aí eu chamei ela. Abriu um edital e tal. Nem abriu o edital, nesse caso foi dessa forma. Aí teve um aluno. Foi uma demanda do Ministério da Saúde para mudar um protocolo nacional. O Polo Nacional? Um protocolo nacional. Nós tivemos várias dissertações aqui que mudaram protocolos do Ministério e ele implantou no resto do país. Bom, esse mesmo também pode mudar alguma coisa, por exemplo, não sei, porque foi um documento. O seu pós-doc? Sim, e acabou indo já um documento. Verdade, você é bióloga também, Flávia, de formação? Você também é bióloga de formação? Eu sou biomédica de formação. Na verdade, ele mostrou que o kit que o Ministério usa não é efetivo para detectar determinado tipo de população viral. Você sabe que o nosso foco, falando de humanização, é uma política nacional de humanização. Só que na política nacional está engavetada. Com essas mudanças do Ministério, humanização não faz muito sentido, certo? Aí, no Estado, eles estão firmes. Então, você tem que buscar quem que seria o parceiro. Quem seria seu parceiro que investiria nas suas... Agora, olha só quem está, o diretor da FAMESP, o Rúgulo, está direto no assessor do Estado. Então, precisa ver quem que seria seu parceiro ideal. Mas eu falo com o Rúgulo, ele fecha a porta na minha cara. Aí é um trabalho de formiguinha. Aí a Pardini, não sei se a Pardini faz. Na verdade, a gente tem que apresentar para vocês o nosso projeto. Eu acho que é assim, eu acho que talvez a gente tenha que começar pela Diretoria Regional de Saúde. Porque ela é sempre um braço da Secretaria lá do Estado. Ela não tem autonomia, não tem... Mas ela tem uma briga, né? Tem várias brigas. É dentro da área de gestão nossa, na verdade. A gestão é fogo. O Ministério da Saúde sempre foi um parceiro, assim, desde sempre. Foi o nosso primeiro parceiro. Da ciência e tecnologia, você está falando, né? Não, o Ministério da Saúde. Não, mas dentro dele, a ciência e tecnologia. Sim. O setor agora de qualidade, prevenção e qualidade de controle de vida. Que é diagnóstico, prognóstico, desenvolvimento de fármacos, esse tipo de coisa. Vocês têm muita coisa, então, com o PECLIN? Não? A gente não faz, porque a nossa pesquisa ela não é trial. A gente desenvolve mecanismos diagnósticos, é diferente. Tá, nem mexe com o PECLIN, então. Não.
E o Peclin tem outras vias também de financiamento. Não. Porque eles abriram o profissional também. Mas o deles é a indústria farmacêutica. Pois é. Cada programa tem uma vai ter uma vertente diferente. Tá. Esse, sabe que esse nosso é difícil de fazer, né? Mexer com ciências humanas aqui dentro, nas ciências da vida, que só tem biomédicos. É difícil lidar com isso. Então, se você a sua visão, também é uma visão que tem que estar aberta para isso. Se você puder nos auxiliar para essa abertura. Você já conversou com o pessoal do Departamento de Economia daqui de Botucatu? Não. Economia da prefeitura? Não, da Unesp. Departamento de Economia e Sociologia aqui do Botucatu. Lá da FSA? Tem uma professora lá, a Isabel Tactani, que ela teve inclusive na Arex. Tem o Aloysio Schumacher, o professor Toshio, é que ficava sempre junto com a gente lá. E assim, nossa, ela faz um monte de coisa com a gente. É mesmo? Ela tem um nível de internacionalização, assim, fantástico. Acho que daqui do campus de Botucatu é o departamento que mais está envolvido com isso. Com as ciências humanas? Como é que ela se chama? Isabel Tactani. Ela está se aposentando, mas assim, ela toparia uma coisa assim. Ela é muito ativa. Eu conheço ela pessoalmente. Acho que ela é uma pessoa... Economista. Ela é das ciências humanas. Economista. Então, é ciências sociais aplicadas, que é interessante a economia. Muita coisa fora do país, tem muito... Olha, o que comanda o nosso mundo é a economia e o marketing, né? Departamento de Economia e... Fala a verdade. E Sociologia. Não é. E política, assim, o marketing na política e economia, política e marketing. É o que a gente vê na televisão, o que a gente vê no dia a dia. Você deixa as pessoas sem dinheiro, as biotecnologias estão nas humanidades, ficam só nas beiradas, porque é dinheiro, política e propaganda. Aí, ó, só para terminar aqui, gente, ó, infraestrutura para ensino, pesquisa e administração. Os outros 20%. 20%. Planejamento do programa visando o atendimento de demandas atuais ou futuras e desenvolvimento nacional, regional, local, por meio de formações de profissionais capacitados para a solução de problemas e práticas inovadoras. Eu acho que tudo isso aí a gente está dentro. Aí, corpo docente. O corpo docente está docente, 50% da pontuação é perfil do corpo docente, considerando experiência como profissional e pesquisador, titulação e sua adequação proposta. Aí é que ele mostra todas as resoluções, né? Deverá apresentar de forma equilibrada, isso que é difícil, corpo docente integrado por doutores profissionais com experiência em pesquisa aplicada ao desenvolvimento e à inovação. Isso é uma normativa do MEC de 2009. E serve para todas as áreas. Para todas as áreas. Tudo tem que ser inovador agora. Tudo tem que ter tal do empreendedorismo e inovação. No caso das ciências humanas, é como lidar com a pobreza. Seja inovador. Aí a adequação da dimensão da composição e dedicação dos docentes permanentes para o desenvolvimento da atividade de pesquisa. Então tem aquilo. Quem que vai se dedicar 40 horas ao Beleza. programa? Quem que 40 vai se horas? 20 horas? Nossa. Quem que vai... O núcleo 40 horas é RDIDP? Mas 40 horas semanais, tá falando? Você vai ter que ver aí quem que vai ser. Você vai ter duas classificações. Quem que vão ser seus docentes que vão ser integrais na instituição? Esses oito que estão na coisa estão querendo muito. Você não pode ter no seu núcleo permanente, docente, que fique 20 horas na instituição, você vai ter que fazer um equilíbrio aí, entendeu? Então, por exemplo, você vai ter que pegar o pessoal que está em RDIDP e pôr eles em... 40 horas é RDIDP, você está falando? Não, todos são RDIDP, 8 deles. Então, você vai ter que... E corpo técnico administrativo, que são doutores, pode ser? Pode ser, sim. Se eles tiverem produtividade, o problema de quem não é docente é a questão de como você vai justificar que ele não tem carga horária na graduação, como
como que ele vai justificar que ele não tem orientação de iniciação científica, de TCC? Mas você pode. Por exemplo, nós temos 2 professores no núcleo permanente que não dão aula na graduação. Mas compensa. Só que compensa na hora que o macro... Porque todos os seus indicadores vão dividir pelo núcleo permanente. Então, por exemplo, se eu orientar 5 e o outro não orientar nenhum, vai dividir, no total vai dar 1,5 lá por... É lógico que daí quem vai ficar descontente é o professor. Porque se você produz muito, o outro não produz nada, tem alguma coisa errada. Isso eu acho que vai da coordenação também fazer uma... Por exemplo, o bioestatístico, que é um dos nossos... Ele produz muito, mas todas as coorientações que ele faz, vai o nome dele. Mas por isso. A coorientação não vai contar. Tá, a coorientação... Vai contar só a orientação. Tá, são coorientações informais, na verdade, né? O bioestatístico fala, não, faça isso, os cálculos esse aqui, tal, não sei o quê. Aí, no produto final, coloca o nome dele. Como ele orienta milhões, então milhões ele é o cara. Então, é o cara. Aí, você tem que prestar atenção no que é a produção do programa. É a glosa que você... É isso? Não é a produção do docente, é a produção então, com o aluno. Exatamente, é glosado, quer dizer, que está voltado para o seu tema, para a sua... Isso daí, a grande maioria dos programas se perde um pouco nisso. Se perde um pouco nisso. Porque o que acontece? Vai contar a produção total? Vai. Essa produção total, ela vai contar para avaliar o docente, dizer que você tem um corpo docente muito bom, mas na hora de pontuar para o programa, eles vão querer saber assim, não interessa em que posição, essa produção tem docente? Tem ou não tem? Daí sua produção de 100 artigos vai cair para 2. Isso. Então, isso 2 bem efetivados, estão bem aplicados lá no campo da prática. O ideal que a CAPES pede é que todos os discentes tenham produção no programa. Beleza. 100%. Mas para o mestrado profissional, se souber conduzir, você consegue isso. Hoje que legal, nós estamos animados, viu? Eu acho que eu consigo Hoje nós temos mesmo. todos os discentes, eles têm produção. Tem. Entendeu? E também não é só uma, né? Não. Não é assim, você não é doutorado, né? Então não é tese, só dissertação, não é só isso. Não. A dissertação, ela nem é considerada produto, né? Nem produção. Isso. Tem que ser... Ela finaliza um processo e aí você desdobra-se dele. A dissertação ela tem que se transformar. No meio do caminho, você faz no meio do caminho? Geralmente, como eles são todos aplicados, eles fazem num ano, então eles conseguem um produto, um processo, uma produção técnica no final de um ano. Você sabe que eu sempre me confundo com esses 3 itens, produto, processo e... Processo é uma coisa que leva a alguma coisa. É o meio. Um produto é alguma coisa final, que tem uma aplicação. Então, por exemplo, um kit diagnóstico, nós tivemos agora um equipamento desenvolvido, aí tem a impressão 3D, tem aí o produto em si mesmo. O processo pode ser uma interpretação nova, por exemplo, para o resultado. Um algoritmo. Diagnóstico, um algoritmo. Por exemplo, você falou que você tem aplicado estatístico. Por que eles não começam a desenvolver algoritmos novos? Como é que a gente trabalha esta lógica na interdisciplinaridade com as ciências humanas? O que é um processo, por exemplo, fazer uma educação na sala de espera, é um projeto que no final vai ter um totem, aí é um produto. Para eles terem acesso. Isso é um produto. Por exemplo, você falou que você tem estatístico. O estatístico é muito fácil desenvolver algoritmos de interpretação com parâmetros das ciências humanas. Tem que começar a fazer os links das pessoas. Aí. Os links? A colaboração entre os docentes. Entre os docentes. Pode haver conjuntinho de... na verdade tem que ter. Você não pode propor um programa, isso não passa na reitoria, que por exemplo, você juntou um monte de gente... Cada um produz separado. Não vai colaborar com o outro. O programa de Araraquara, no primeiro momento ele foi barrado, porque era uma coxa de retalhos. Era assim, eu vou trabalhar, mas não tinha uma interface real. Entendeu? Então, mas depois eles arrumaram isso e deu certo.
Cada um foi produzido junto. Já teve é um esforço, né? Sair do seu quadradinho. Se vocês conseguirem comprovar que as pessoas já têm interagem junto, é mais fácil. Nós estamos produzindo um livro do primeira edição do curso de especialização, com todo mundo junto, dando capítulos, os nossos módulos, né? Só que livro não conta. Conta muito pouco. É isso que eu queria perguntar. Conta não, pouco? Conta pouco. Por quê? Professora, você já ouviu falar. A CAPES acha que na área interdisciplinar também? Tudo. O livro Pro mestrado profissional. Vale. Mas não tem o mesmo peso de um artigo. Porque o artigo ele faz uma revisão numa comunidade, né? O livro é mais difícil você rodar, né? O livro tem... Mas e os livros online, os e-books? Então, os e-books você pode colocar como produto técnico. Se você quiser. É mesmo? Mas então assim, pronto, é 20%, é o 20%. O livro, ele sempre foi... Não, mas o e-book seria então, vamos dizer assim, uma cartilha, uma coisa assim? Vale pouco também. Mas tá aqueles 20%. Ele pode produzir no meio do caminho, né? Não precisa ser o produto final da Ele é B4, assim, ele não é... tem uma classificação assim. Ele é B4. Então seria um artigo de revisão, seria mais interessante do que fazer um... Dentro da classificação do Qualis, da interdisciplinaridade. Que na interdisciplinaridade, o Qualis é bem maleável, né? É bem maleável. Ele tem muito... Vai depender muito de quem, por isso que eu acho que a interdisciplinar é meio complicado, porque o Qualis ele é feito baseado no que os pares daquela área fizeram. Aí, por exemplo, tem a física na interdisciplinar. Eles fazem uma produção lá em cima. A física teórica é o que mais produz. Põe as revistas de física no A1. No A1. Putz, por isso que você mudou. Se você está num programa interdisciplinar de física, mas agora, é ideal. Nós migramos por causa dessas coisas. Mas lá na biotecnologia, você consegue influenciar a revista que você quer? Como? Porque aí os programas da biotecnologia, eles publicam nas mesmas revistas. Ele faz uma estatística também. Então puxa essas revistas para ser mais alto. Entendeu? Então vai depender, por isso que eu falo, você precisa baixar as áreas, pegar o perfil do seu corpo docente, pegar a produção que eles tiveram e olhar com vários olhares. Qual que é a área que melhor se encaixa. Porque não vai adiantar você ficar numa área. Você pega o Qualis de cada um, de 3 áreas. Eu entendo. Eu acho que, a professora... Nossa, ela deu um panorama super... eu acho assim, obrigado, viu? Vocês têm, imagina, vocês eu têm acho que ser o que é mais interessante. Eu acho que a gente vai... Tiveram só de encontrar com ela aqui. Que legal, muito bem, olha. Que eu não ia conseguir, imagina que o Léo falou, eu não ia conseguir dar muito. Você está sempre aqui? É que eu fico pra lá e pra cá, na Lajada aqui. Porque essa questão da produção, eu já visualizo que tem pouca, né? Sim, mas daí eu acho que esse ano dá pra correr atrás desse prejuízo. Nós estamos iniciando. Mas eu acho que só para você ter um panorama, o que você pode fazer? Pegar todos os docentes que vocês pretendem pôr no núcleo permanente. Sim, certo? São docentes que estão... Pegar a produção deles, científica e tecnológica, e pegar, por exemplo, quais são 3 grandes áreas da CAPES que vocês se enquadrariam. Interdisciplinar, não sei, talvez ciências humanas, talvez alguma coisa aplicada à área médica, ciência de interface. Tá legal. E aí pontuar. Daí você pode ver, por exemplo, a gente viu que se ficasse na interdisciplinar, a gente ia perder ponto. Meu Deus. Porque a gente ia concorrer com a física teórica. Eu nunca vou publicar naquelas revistas. Então, tá vendo? Entendeu? Então, eu acabo perdendo nota. Então, para nós, foi mais interessante migrar para a biotecnologia. Lógico. E essa migração foi fácil para você? Tem que pedir área na CAPES, tudo, aí tem um comitê que avalia, e aí eles entenderam que realmente a nossa produção é focada para a biotecnologia. E aí a gente migrou faz tempo. Independente se a sede é na Faculdade de Medicina, se eu falar, é da Sociologia lá de Marília, eles vão querer para ele o programa? Não, mas aí que tal? É da Unesp, né? O programa, vocês têm que pensar nisso, porque o nosso programa, ele não é interunidade. Apesar dele ser multidisciplinar. Ele é da Faculdade de Medicina. Entendeu? Mas, por exemplo, tem programas de interunidades. Que pode... só que você conhece algum? Todos para nos referenciar? Educação física saiu agora. Os prof. Mate, prof. Bio, são todos
multi-unidades, até interinstitucional, né? Até internacional também? Interinstitucional. Tem, por exemplo, unidade da Unicamp. Ah, é? Tem. Nossa, nós complicado. temos 7 programas que a Unesco participa, que a sede não é na Unesco. Entendi. É fora. Agora, o que é importante é vocês verem os indicadores da pós. O que vocês vão pontuar melhor. E daí vocês desenharem a proposta em cima disso. Porque pode ser que essa seja a melhor área. O estudo do corpo docente tem que pontuar o que nesse estudo, professora? Esse tem que ver produção científica, produção tecnológica. Aí você já vai ver o perfil, assim, se a pessoa tem projeto, se ela tem uma coisa avaliada, liderança de projeto, entendeu? Tá. Se ela já orientou, quantas iniciações científicas ela já orientou com e sem bolsa. Desde o início da sua carreira? A gente olha só os últimos 4 anos, porque vai ser avaliado sempre 4 anos para trás. E se são pessoas que estão estacionadas mesmo? Então, é um problema. É um problema? E são, essa é a verdade. Aí você vai ter que meio que ou produzir deixar para credenciar ela mais para frente. Para frente vai produzindo daqui até lá. Ou então você vai ter que confiar, o que eu acho muito arriscado, para um programa. Entendeu? Se ela não fez nada em 4 anos. O que é uma produção técnica? Uma produção técnica vai depender da área, por exemplo. Se você desenvolve um novo protocolo, isso pode ser considerado uma produção técnica. O quanto ele vai valer vai depender. Por exemplo, se ele tiver a participação de discente, ele vale mais. Se a abrangência dele for nacional, vai valer mais do que o regional, que vai valer mais que o local. Então, conta também o público-alvo que isso vai atingir. Por exemplo, nós tivemos um professor que ele teve um projeto, que foi um PPSUS, que teve 2 alunos do mestrado profissional envolvidos nele, e ele mudou um protocolo que depois foi incorporado em nível nacional pela Secretaria de Saúde. Então, isso pontuou muito, foi lá para 2. Entendeu? A mesma pontuação da CAPES Qualis é a mesma? A 1, a 2, é a mesma? Só que a produção técnica ela não tem métricas bem definidas. Então, o comitê que decide, que vai avaliar lá na hora, entendeu? Então, por exemplo, muitos docentes eles colocam assim: participei de um congresso. Isso não é produção. Entendeu? Resumo, análise também não é produção isso. Entendeu? Para pós-graduação não vai contar nada. Uma extensão. Então, depende. Gerou um produto, gerou um processo, gerou... uma cartilha. Isso, aí sim. Entendeu? Aí sim. Não, o Newton, por exemplo, tem muito aqui. O Newton é daqui, né? Isso. Ele está no nosso programa. Isso, então. Ele é bem produtivo nesse sentido. Então, aí vai valer, por exemplo... Se você Sangue na rua, por exemplo. Então, se você pegar aqui a cartilha, vai valer B4. É pouco, mas, por exemplo, se tiver o discente, pode subir. Dependendo da abrangência do público, pode subir. Então, isso... E eles olham esses detalhes? O comitê lá? Você tem que relatar. Eles vão procurar. Tá, lógico. Eles não vão procurar. Mas você tem que se valorizar. Se você relatar, eles vão ler, certo? Tem uma parte do relatório que chama proposta. E lá você vai pôr tudo que não tem métrica. Por isso que eu falo, o secretário não faz isso. Não faz. É o coordenador que tem que fazer isso. Tem que ter um olhar de supervisão. Você tem que pôr na coordenação uma pessoa. Eu estou sendo candidato porque eu estou levando isso, mas eu acho que eu sou ainda muito cru, sabe? Ou então, você pode ter, por exemplo, agora nós temos uma pessoa na coordenação que ela não tinha tido experiência anterior, nada, mas hoje nós temos um conselho muito ativo. Então suporta. A gente divide serviço. Legal. Por exemplo, a gente foi lá fazer uma visita numa indústria para agregar o programa. Foram 4 pessoas que do legal. Conselho. Poxa. Então, depende muito do quanto as pessoas envolvidas não estão dispostas a dedicar. Tem que ter um conselho, né? Tem que ter um conselho. Sempre de 5 integrantes? Na verdade, são 5, mas o 5º é o representante discente, né? São 4 cadeiras
titular e suplente eleitos do programa. Todo docente permanente vota. Numa chapa. Na verdade, você forma 4 chapas de titular e suplente, ou seja, 8 pessoas, que você pode ter 12 chapas, mas vão ser eleitas 4. E tem muita briga por isso? Olha, como é bastante pelo menos nesse programa. Tem programas que tem. Tem, né? Tem programas lá de Marília dá até processo administrativo, já falei. Não, tem programas que tem, mas, por exemplo, o nosso programa nunca deu... Porque é um abacaxi. Sempre nós tivemos 4, porque assim... 4 o quê? Sempre nós tivemos 4 chapas e tinha que entrar as 4, porque eram 4 vagas. Sim. 4 chapas, você está falando 4 chapas de 4 docentes. Não. Cada chapa é constituída de um titular e um docente. Só que tem que ser eleitas 4, porque são 4 cadeiras. Então, por exemplo, se tiver 6, vão ser escolhidas 4. Entendeu? Só que o nosso nunca deu mais do que 4. Já estava programado. Porque o programa está indo bem. Assim, as pessoas não querem se arriscar. Óbvio. Pegar uma coordenação e naquele... igual aconteceu aqui no Botucatu, aconteceu, né? Com 2 programas. Medicina, Pediatria, assim? Pediatria, acho que já. Não, acho que um do IP e um aqui da Faculdade de Medicina caíram de nota. Saúde coletiva. Da saúde coletiva. Caíram de nota, sim. É responsabilidade do coordenador. Não tem Quem como. que é o coordenador? Entendeu? Eu acho que é uma coisa assim. Que é uma coisa assim. Que tudo bem, ele não é totalmente responsável. Quem que faz a articulação? Então, as pessoas não querem pegar essa bucha. É uma entendeu? bucha. Sim. Eu não sei se eu consigo também. Porque eu acho que recebe uma gratificação, mas essa gratificação não vale a pena. Não vale nada. Mas é uma coisa assim. É a questão do ônus e do bônus, né? Que a gente fala. É uma articulação. Mas isso você faz. Mas se você expôs isso daqui, o que você expôs aqui já mostrou um pouco o espírito do seu trabalho. É um trabalho magnífico. Agora, mostra-se que assim é leve, né? Para a turma se torna leve, né? Sim, uma coisa agradável, a professora contou, né? Se todo mundo produzisse, todo mundo fazia o seu papel, né? Mas você vai ter o que eu acho. Já olha, quem não for contribuir para o programa já não coloca. Não coloca. É difícil. Teve uma época não é na difícil. Unesp. Tem que fazer um estudo. Eles queriam criar programa para pôr pessoas que não estavam na pós. Gente, quem não está na pós hoje, sim, existem pessoas que não têm um programa, tudo bem, que agregue, acho que isso existe. Mas a grande maioria, nós temos programas em todas as áreas. Se a pessoa não está na pós ainda, é porque não está produzindo. Pode olhar. São pessoas que estão mais na prática. Mas assim, estar na prática, mas estar produzindo na área técnica. Por que não, né? Entendeu? Porque... Precisa de uma organização. Às vezes ela se dedica muito, por exemplo, a médicos, assistência e fica sem essa... Mas aí que tá, tem que saber tirar a produção deles. Tem uma produção técnica. A Niura tem muita produção. A Niura tem. Tem muita produção, só que ela não valoriza. Então você tem que focalizar né? Você tem que concentrar. A área de concentração é por isso. Chama área, tem que voltar-se para a área de concentração. Eu acho que você tem que pegar assim, você pode abrir pegando 10 pessoas assim. 10, você acha bom? Eu acho que é um número bom. Que bom. Não vai pegar. Então nós estamos com 8. Porque acho que 8 é muito pouco. Mas com 2 colaboradores? Não, mas acho que 10 não permanente. Permanente. Com 2 colaboradores? Tudo bem, mas eu acho que tem que ter então 10, obrigado, tá ótimo. Mas eu acho assim, o que você precisa, só precisa ver se a área não tem nenhuma restrição. Pega aqueles produtivos, nem que for só para abrir. Professora, lógico. Você pode ceder a sua tabela de pontuação pra gente? Posso. Pra gente fazer esse estudo dos docentes? Você tem aquela coisa de estatística? Eu tenho na área da biotecnologia, mas tudo bem, a gente modifica, né, professora? Que é um Excel. Que é um Excel pontuado. Legal. Professora, deixa eu perguntar a senhora estaria... Fala senhora, você, pelo amor de Deus. A senhora, porque você é coordenadora. Eu já fui coordenadora, hoje eu não quero mais... A sua excelência estaria... Pelo amor de Deus. Qual que é seu sobrenome, professora? Broto, Regiane, né? Regiane Broto. Deixa eu ver se eu acho aqui, só para mostrar. Você estaria disposta a participar de uma reunião com esse corpo docente nosso?
Posso para ir, prestar sim, essas mas eu orientações. acho assim, que seria muito interessante se a Marinês pudesse ir, porque como ela teve na CAPES, a gente pode ir nós duas. Eu acho que a assim. sua experiência também conta muito. Porque assim, eu na verdade só consegui assumir essa bucha porque eu acumulei muito conhecimento da época que eu já trabalhava com a Marinês na pós, né? 14 anos, né? É muito tempo. Na 14 verdade, anos. eu já trabalho. Na verdade, eu vi esse programa nascer, Se você pensar, né? 14 anos, quanto dá? 2004. 2001 abriu o programa. Então, 2001 estava abrindo a saúde coletiva em 98, 97. Então, poxa. Mestrado Mestrado profissional esse? 2001? Profissional. Caramba! A gente nunca teve notícia disso aqui, assim. Porque muita gente. Eu lembro uma vez que o Dr. Macari era pró-reitor de pós-graduação. Ele veio conhecer os programas de pós-graduação e nós não estava na lista. Eles não sabiam nem existir. Porque esqueci no começo, nem desagradável. Aqui não dava muito valor, sentiram, né? Cadê a gente? Mas a Marinês foi lá e falou que trouxe ele pra cá. Então foi uma coisa assim. que foi legal, porque a gente ele acabou vendo, depois a gente acabou virando referência, né? Nosso programa dentro da Unesp, ele é referência mesmo. E a enfermagem, que também alcançou 5? Que também trabalha com pesquisas qualitativas. Tal. A enfermagem também é muito boa. Nossa, a Vera deu sangue por aqui, por esse programa, hein? Foi? Nossa Senhora. A Vera, a Vilza e a... Nossa, a Vera... E ela tem um trânsito mais interessante dentro do Ministério da Saúde também? Olha, a Vera tem bastante parceria também, viu? Poderia também? Teve vários, porque antes, quando não tinha enfermagem, que eles são um programa bem mais novo que a gente, a gente orientava muito enfermeiro. Agora a gente já tá mandando para eles. O aluno vem aqui, a gente já... É melhor você ir para lá. É mais ou menos uma coisa assim, tá? Tá. Então aqui estão uns 3 anos, na verdade sempre 4 anos. Agora Aí aqui a gente cadastra a produção científica, que é o mais fácil. Tá vendo? Você faz isso. Aí aqui a produção tecnológica, que isso é o que a gente tem que raspar, sabe, das pessoas. Aí é o aqui livros e capítulos. Você apresenta isso para o corpo docente? Apresento. Porque tem isso aqui, ó, somatória. Tá vendo as bolinhas aqui, ó? Nossa. Eu posso dizer, no contexto da comparação, o verde é muito bom. Que maravilha. Os vermelhos. Eu adoro cor. Os vermelhos que estão na reta. E o preto? E o preto é o que nós vamos credenciar. As bolas. É a Ele blacklist. fica chateado. A blacklist. Na verdade, isso aqui é que só tem 3 anos e a conta está sendo feita em cima de 4. Então, porque está faltando. Deu uma lambuja. Então, por exemplo, esse aqui, provavelmente com mais 1 ano, ele já fez no verde. Amarelo, quem tá no amarelo. Quem tá no amarelo já vira verde no último ano. Quem tá no vermelho já vira amarelo. Por quê? Essa segunda aqui é vermelho, é azul? Não. Preto. É a quantidade de pontos desse. É a quantidade de pontos. De pontos somando aqui, dos docentes. Somando a produção científica, a produção técnica. Então, o que ele tem que ter, ó? Nós temos 3 docentes com mais de 1.200 pontos, mas isso, a conta tá dividindo por 4 anos. E aqui eu só tenho cadastrado 3. Porque eu não acho que do último ano ficou no computador da secretária. Quer dizer, ele tem a chance de mais 1 ano mudar a situação. Ou ele muda o cenário ou ele tá fora. Porque ele já tá na blacklist. Agora nós terminamos o ano com apenas 1 na bola pretinha. Só bom. Que bom. Porque senão a gente não mantém assim. Mas esse que tá, ele tem chance de se recuperar. E você muda no quadriênio? Fala assim, olha, eu vou descredenciar este. Fala lá para CAPES, né? Não, avisa o próprio docente. Antes da avaliação. Antes da avaliação. Antes da avaliação. Ou coloca como colaborador. Ou coloca como colaborador. Até a pessoa se recuperar novamente. Nesse ano eu não podia mais pôr como colaborador. Porque já tem o máximo. Por exemplo, isso que você falou. Eu tenho um estatístico no programa. Certo. Só que para mim não é interessante que ele fique no núcleo permanente. Porque ele não vai orientar e a produção dele é toda sem. E se ele fizer aquela coisa de falar assim, todas as orientações eu sou também autor. Mas ele tem o orientador dele. Se ele não tiver, não vale a pena. Tem um aluno dele. Se ele não tiver aluno dele, na hora que vier... Eles observam isso, né? Olha aqui é o quadro de orientação por docente. Ó, tá vendo? Aqui, ó. Nossa. Tá todo mundo dentro da métrica. Mas, por exemplo, tá vendo que esses dois aqui, ó, eles não estão orientando, mas não tem problema, eles são colaboradores. Beleza. Agora, esse cara aqui, ó,
Tá fora. Credenciado, tá fora, porque não orientou ninguém. Mas por que ele não orientou? Regina, vocês que bolaram essa planilha? Não, na verdade foi o coordenador de área da CAPES, o Odir. Isso já existe. Ele deu pra gente um modelo e a gente trabalha em cima. Você trabalha em cima. Refaz a planilha. Mas ele fez isso justamente... Mas o Rafael que ajudou a refazer. O Rafael fez uns algoritmos. Acontece que ele bateu o olho, ele já sabe e ele já pode dar nota, né? O pessoal da CAPES, né? Ele bate o olho, já vê um panorama para cada programa. Então, por exemplo, tá vendo que essa bolinha começa a ficar amarela aqui? Tá amarelo. Por quê? Porque ele tá orientando 7 e não tem produção compatível. Tem uma pergunta. Demais, os professores... Não, se ele tiver uma produção alta... Se ele tiver 7 publicações, quer dizer se ele que cada aluno... 10 papers no ano... E 7 alunos, tudo bem. Mesmo sem ter orientado... Não, orientando 7, tá vendo? Não, e se ele produzir artigos sem ter ciências orientando? Humanas é um em cada 2 anos. Não, mas tudo bem. Daí, sabe o que ele faz? Ele orienta um a cada 2 anos. Então, será que eles ponderam isso? Pondera. Isso não precisa orientar tantos alunos. Essa métrica para ter uma pesquisa de qualidade. Essa métrica aqui, ó, ela é usada porque que esse que tem 1 tá verdinho e esse que tem 7 tá dando um sinal para mim tomar cuidado. Porque esse que tem 7, a produção dele não justifica ele ter 7. Porque se eu tiver um professor que pontua lá 2.000 pontos e tem 7 alunos, a CAPES nunca vai questionar. Agora, se ele pontua 500 e tem 7 alunos... Tá pesado. Tá estranho. Porque a gente pensa assim, que se cada aluno gera uma produção no mínimo, ele tem que ter no mínimo 7 produções. E você pode passar alunos dele para outro? A gente faz isso. Ah, beleza. Na verdade, o nosso muda programa... o orientador. Não, nem muda. O nosso programa, o aluno se inscreve sem orientador. Ah, quando que ele... Ele pode conversar com o orientador, tudo Tá bem. vendo como a gente faz no nosso... Mas não existe um compromisso de que depois do processo seletivo ele vai ficar com aquele orientador que ele quer. Tá. Porque a gente faz uma ponderação. Beleza, eu acho. A gente faz assim, porque tem orientador que manda 6. Não, e tem o desenvolvimento do próprio aluno, né? No programa, nas disciplinas que ele vai cursar, obrigatoriamente, você vai observando. Então é o conselho que tem essa autonomia. Ah, o conselho. Aí aqui tem as patentes, né? Tem patente? Tem. Como é que lida com patente? Também eu sempre achei muito complicado isso. É complicado trabalhar com patente? Você tem que pedir o registro da patente, a agência de inovação. Demora sim, depende, a patente tem vários níveis. Tem o depósito, né? Que você faz o depósito que é rápido. Aí só tem uma avaliação de se é inovadora, se é mesmo que vale, se tem características que caracterizam a patente, e daí você pede patente. Alguém ajuda a fazer esse preenchimento? De inovação lá da Unesp? Que bom. Aí depois você tem a patente passível de produção e tem a patente em produção. Por exemplo, esse exemplo que eu te dei do totem é uma patente? Acho que é um registro. Ah, então. Mas não, mas está dentro desse contexto aí da... Precisa olhar se aquilo é passível de patente. Eu tenho uma pergunta referente, por exemplo, o professor abriu a especialização, né? Especialização. A especialização de muito humanização e humanidades. Esses professores vão orientar esses alunos da especialização. Isso vai contar ponto para essa inscrição? Aí ele não é uma orientação de graduação, né? Ele é uma orientação, pode contar, mas não vai contar. Não vai caracterizar a interface com a graduação. Não vai ter essa caracterização. A graduação é o... E a residência? E orientação de residência? Pode contar, não vai contar também na interface com a graduação, vai contar em outro item. Interface com a comunidade. Projetos de extensão. Entendeu? Conta como, por exemplo, principalmente se tiver interface com, por exemplo, esses projetos de extensão que vai em escola, ensino médio, esse conta com interface com o ensino básico. Mas, por exemplo, seus professores devem ter aluno de PIBIC Júnior. Tem, a doutora Nida mesmo sem bolsa, que tem essa coisa também, modalidade sem bolsa. O PIBIC Júnior não tem sem bolsa. O PIBIC Júnior, PIBIC normal. É porque o PIBIC Júnior, ele pontua na educação básica, interface com a educação básica. Eles gostam da educação básica e saem da universidade. Né? É porque a CAPES, ela também regulamenta o ensino médio, né? Lógico. Ele não regulamenta... regulamenta o ensino médio? Regulamenta o ensino médio, não é só pós-graduação. É mesmo? Então, mas eu acho assim... mas eu acho muito que assim, rico. a primeira coisa que eu faria
seria fazer esse estudo pelos documentos de área. Você consegue fazer comigo? Consigo. Eu acho que a gente já perdeu o horário com o Augusto. Eu acho assim que primeiro vocês poderiam fazer um panorama. Isso, panorama, exatamente. Pega os 8 professores. Mas antes de fazer a tabela mesmo, lê os documentos da CAPES e pensa assim, olha, eu acho que o que eu estou propondo se encaixa melhor aqui. Aí, em cima de 2, 3 áreas que vocês selecionarem, vocês fazem uma tabela simples, no primeiro momento, de produção, o que ele tem de tecnológico, o que ele tem de técnico. Onde que a gente acha aí? Desculpa, professora, pode terminar. E isso você pega no Lattes e daí você vai ter que conversar com as pessoas. Não, essa parte que está na CAPES está em qual tópico? Está na APCMs, né? Você procura CAPES, documentos de área. Documentos de área, que chama. E daí vai ter tudo lá, todas as áreas que você possa imaginar. Ok. É muita coisa. Você, assim. Posso anotar um e-mail para você? Pode. Você já anota aí? Pode. E aí vocês também poderiam, a Marinês falou que não semana que vem, na outra então a gente se prepara para falar com ela. Daí se vocês quiserem marcar um dia que eu possa vir. Pode ser em agosto? Porque eu vou estar de férias, vou viajar. Eu também vou estar de férias, mas pode ser em agosto. Não tem problema nenhum. Aí eu perguntei pro professor Batti, quando que entra essa intenção? Porque tem que fazer o que ele chama... A gente teria que... Acho que já foi esse ano, né? Esse ano? Não, eu enviei para ele, só que enviei fora de prazo e por isso que ele está pedindo para agora, pro próximo ano. Para afinar, deixar bem alinhada a intenção de proposta. Isso. E para quando vocês estão pensando? Assim que abrir, para o ano que vem. Geralmente é começo do ano. Nós enviamos Acho que foi maio, não foi o limite? Foi maio daqui, não foi, Regina? Mas a intenção de proposta é agora, em setembro, outubro. A intenção é uma carta, é uma página só. E a proposta é no proposta mesmo é abril, fevereiro, março, abril. Professora, obrigada. Tá, obrigada. Aí vocês não querem anotar? Manda um e-mail para Marinês. Tá. Inês Pardini. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu mais anotações. Inês Pardini. A senhora acha complicado, pessoal? Inês Pardini. @gmail.com. Aí você pode mandar um e-mail, daí marca aí. Regroto. Groto, Groto, entendi Broto, perdão. Groto. GTO, 2 T's. Manda no UOL, @uol.com.br. Tem o FCA também, mas... Tudo bem. Tá bom? Eu anotei errado aqui também, eu anotei Broto. Não, Groto. Groto. Tá bom? Jane, também assim, existe um interesse da Secretaria de Estado da Saúde que tem a humanização no Estado de São Paulo, muito forte. Tem muito dinheiro, sabe disso. Eles financiam as bolsas de aprimoramento aqui. Legal. E no nível de especialização. Então, bolsas altas, né, R$ 1.500 e tal. E eles têm um instituto de saúde que seria um nível de pós-graduação deles. Tem saúde coletiva, mestrado, doutorado, e tem curso de especialização no Instituto de Saúde. Sei. Mas eles não são uma instituição acadêmica. Eles dependem do reconhecimento da Secretaria de Educação do Estado. Mas não importa. Isso. A minha pergunta. Uma parceria, porque se eu falo com isso aqui, ele vai falar assim, olha, tem um Instituto de Saúde, tem isso daqui, tem aquele ali, tem isso aqui. Como é que eu vou passar por cima dessa gente, não é verdade? Então eu vou fazer um mestrado, vou financiar você, mas Instituto de Saúde não? Então eu tenho contato com a professora lá, presidente do pós-graduação deles lá. Certo. Aí ela gostou da ideia da humanização, que não existe mas, por exemplo, se você tiver na sua proposta uma carta, alguma coisa assim que dela já ajuda na proposta. Não, estou perguntando outra coisa. Fazer interinstitucional, os dois juntos. Vai mal? Não, acho com que sede aqui. Com ela sede tem... aqui. Porque ela não pega o estado de São Paulo no interior. Ela pega só na capital e no coisa ali, na região litorânea. E ela teria docentes... Então, aí nós temos que compor junto, né?
Tem que compor junto. Tem que fazer o projeto político junto e tal, né? É permitido, você precisa ver só... É uma vantagem para a Unesp, isso que eu estou falando? Não, eu acho que se você conseguir uma parceria dessa. Tem dinheiro ali eles conseguem fazer tudo. Ou então, se não conseguir por causa de falta de docente que interfaceia com graduação, esse tipo de coisa, pode ser que ele entre como parceiro. Só parceiro. Isso conta ponto também. Conta, isso é importante. E qual tipo de parceria poderia ser feito aqui, você acha? Eu acho que teria que fazer convênio de, por exemplo, se eles tivessem pessoas interessadas em titular, poderia vir para o programa, financiamento de pesquisa. Por exemplo, abrir vagas para eles lá em São Paulo? Isso, pode abrir vagas especiais. Aí vai do que for mais interessante. Mas dá para propor isso na proposta? Dá para propor. Puxa, que legal. Quer dizer que você pode fazer uma parceria semi. Não precisa eles estarem completamente com você, né? Não, dá para vocês, e se eles tiverem interesse de financiamento de pesquisa, também dá, é importante. O programa é importante. Nossa! Então, e aí tem lá dentro, aí eles não se conversam também. Toda a máquina burocrática enorme, né? Tem um núcleo técnico de humanização. É um núcleo que está assim, meio na contramão de uma estrutura enorme do Estado de São Paulo, que tem nos tentáculos assim da Secretaria no interior, as diretorias regionais de saúde. Estou falando do ponto de vista político, gestão e política, tá? O mestrado é nesse contexto mesmo, é da organização do sistema de saúde. Eu acho assim que o que precisa agora precisa ter um foco, né? Então, acho que não pode ficar muito abrangente. Não, eu estou falando isso por conta do seguinte, que essa parceria também pode ser com o núcleo técnico de humanização. Sim, o ideal seria assim, que você tivesse o programa, seus parceiros, possíveis investidores, uma coisa bem focada. A sua proposta tem que direcionar para o entendimento. Esses dois núcleos que não se conversam, eles podem ser parceiro e nós podemos ser o intermediário justamente no interiorzão de São Paulo. Porque nós temos vários campos. Eu acho que o que você pode fazer é isso. Primeiro fazer todo esse estudo aí, ver o que é interessante, começar por aí e depois ir agregando. Acho que isso é importante. Vamos nessa? Vamos nessa, obrigado. Obrigada, professora. Foi ótima a sua... Obrigada. Mas manda um e-mail para a Marinês, pra gente, a gente marca um dia em agosto. Tem muito trabalho, em agosto, professor. Então, nós temos que nos preparar para falar com elas. Até lá, quem sabe vocês já conseguiram fazer isso. Eu acho, a ideia é essa, para que a gente se prepare para... Já vem com uma mas apresentação. Eu estou pensando em toda a exposição da professora Regiane, que talvez vai ser necessária a busca de novos docentes. Novos docentes, Alguns vão estar fora mesmo. Não da especialização. Fora desse perfil. Do projeto, do perfil. Desse formato, né? Que é necessário. Você tem que ver o perfil. Primeira coisa, área de concentração, linhas de pesquisas, disciplinas. Eu já tenho mais ou menos isso. Na verdade, eu sou meio líder dessa coisa, mas eu tenho que ainda transitar isso entre os docentes. E tem que ter um grupo, né? Seria um núcleozinho meio assim, um petit comitê para dar um andamento disso, né? Eu acho que se você conseguisse algumas pessoas para agregar, um petit comitê. Tem que ser as pessoas chaves, né? A Niuro, o Jorge está no jogo e mais alguma outra. Eu sei que a Niuro ela tem projetos ligados à comunidade, pelo PIBIC, que é o projeto de saúde e espiritualidade. Então ela pontua um pouco. Isso. Só não sei se a pontuação é o suficiente. Não, mas eu acho assim que nesse primeiro momento, vocês não precisam pensar nisso agora. Tá. Eu acho que vocês podem ir fazendo as coisas. Dá um gás até o ano que vem. E aí você só vai saber se a pessoa vai entrar ou não vai entrar depois que você tiver as coisas certas. Né? Por isso que é legal marcar essa reunião, né? Lógico, não, porque as pessoas também não sabem. Quais são as cartas do jogo, exato, né? não sabem as cartas, não sabem as regras. E nessa hora da reunião, né? eu acho que nessa reunião que o professor vai fazer, algumas pessoas já vão lá fora. Que a hora que eles souberem a carta do jogo, se eles já não... Né? Às vezes a gente vai pedir sinceridade ali, né? Qual seria a melhor data para você? De entregar isso, acho que na segunda semana de agosto, a primeira semana esse projeto. Tá legal, pode anotar, segunda semana de agosto. E você acha que também a professora Marinês
Acho que sim, agosto ela tá aí. Segunda semana, né? Mas aí a gente pode... Que é da semana do dia 6 até dia 10. Segunda semana de agosto. Num desses dias, né? Melhor horário é tarde mesmo. Isso. Tá. Ok, gente. Obrigado. Beleza? Obrigado por tudo, viu? Bom trabalho aí pra vocês. Obrigado, viu? Foi uma sorte nos encontrar hoje, viu? Regiane, obrigado pelo seu... Até logo. Tchau. Espero que dê tudo certo. Não, espero que dê tudo certo. Muito obrigado. Nada, gente. Nossa. Foi muito elucidador, né? Trabalhamos, Oi, Dani. Tudo bom? Eu também acho que assim, é um dispêndio de tanta energia que eu não sei se as pessoas estão afins. Não sei se eu sou ficamos 1 hora e 15 minutos.